Essa vai mudar a nossa vida. Queridos, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim: derrubar o copo já no começo é uma benção. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha, ou fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Ora a teu pai que está em secreto, e te recompensará publicamente. O teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vocês precisam, ou o que vos é necessário, antes de vocês pedirem, ou antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. Amém, queridos? Queridos, eu tenho sido incomodado nos últimos dias, e eu acho interessante, pensando sobre isso, eu fico refletindo o porquê Deus nos leva para alguns lugares. Se você prestar atenção, cada um que ministra a palavra, parece que Deus o está incomodando naqueles dias, naquela semana, naquele mês, naquele momento, para uma direção. E a gente pensa às vezes que a gente vai ficar naquela direção, e de repente a semana que vem já começa um novo incômodo, já começa alguma outra coisa que está ali, parece que nos chamando para aquele lugar. E ultimamente esta é uma das coisas que tem mais me incomodado a respeito da oração. Um pouco antes do pastor Tiago voltar de viagem, eu estava tomando um café com um amigo, um pastor também amigo, e ele me disse um pouco da sua inquietação sobre oração, e eu estava falando um pouco da minha visão e da minha inquietação. Depois o pastor Tiago chegou falando sobre tudo aquilo que ele viveu lá também, e o que ele presenciou, e um pouco da sua experiência. Depois disso a gente começou a ouvir muita coisa sobre oração, sobre a necessidade de orar, sobre como nós estamos e o quanto nós precisamos orar. Inclusive essa foi uma das palavras do pastor Tiago, que uma palavra que veio de lá é que a igreja no Brasil precisa orar. E a gente tem vivido dias onde nós poderíamos dizer que nós somos uma igreja rica. Amém ou não amém, queridos? Nós temos tudo. Nós temos tudo, inclusive olha o tamanho da nossa igreja, olha a estrutura que nós temos, e nem está completa ainda. Tem gente que vem aqui e fica maravilhado, e eu sou obrigado a falar: olha, ainda tem muita coisa para fazer. E para a pessoa é tipo assim: nossa, que lugar que já está pronto, já está tudo. Não, tem muita coisa, isso aqui vai ficar muito maior e muito melhor ainda. 2, 3, 4, 5, 6, opa, começaram a ligar. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda, e Deus vai fazer isso ficar muito melhor. Porém, queridos, nós sabemos que na nossa base, na estrutura da nossa fé, existem coisas inegociáveis, e que a gente pode dizer que isso faz parte do ser, do que somos. E entre muita coisa, nós vivemos pela fé. A fé é nosso motor de existência. Sem fé, nada acontece. Fé é a base de tudo. Quando falta alguma coisa, pode ter certeza, falta fé. Corrige a rota da fé e você vai ver que a vida vai melhorar. Nós poderíamos falar do poder da palavra, poderíamos falar do Espírito Santo, poderíamos falar de tanta coisa, mas
Quando a gente olha para a necessidade de que Jesus está falando aqui nesse texto, eu diria que essa é uma das primárias, um comportamento de vida que nós não temos outro jeito de viver, não há um plano B para isso, não há nada também genérico que a gente use e que resolve tanto quanto a oração. A oração eu poderia resumir aqui nessa noite, que é a chave, queridos, para a gente viver um novo tempo, é a chave para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. A oração é o que temos e também o motivo daquilo que nós não temos, o que você sabe que Deus tem reservado para mim e para a sua vida, para a nossa vida. Então a gente poderia e deveria fazer a primeira pergunta aqui nessa noite: como está a nossa vida de oração? Qual nota você daria para a sua vida de oração? Qual nota você daria para a sua vida de comunhão e intimidade com Deus? As melhores notas aqui nessa noite, obviamente essas perguntas é para você responder para o Espírito Santo e não para mim. As melhores notas aqui nessa noite há um convite de Deus, dá para melhorar, tem espaço para melhorar, e o convite é maior e melhor ainda, o convite é: eu quero que isso melhore, Deus quer que isso melhore, amém ou não amém? Você se alegra com isso? Você pensa nisso? Eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida de oração, eu tenho vergonha. Quando eu olho para a minha vida de oração, eu penso que há muitos pecados que a gente comete, consciente e inconscientemente, e com toda certeza a oração é um dos maiores, porque a gente sabe o que está reservado neste lugar, a gente sabe o que significa uma vida de oração, e o primeiro sofisma que eu vivo com ele eu vivo 24 horas orando. Eu estou lavando louça, eu estou orando, eu estou fazendo comida, eu estou orando, eu estou no carro, eu estou orando, eu estou andando, eu estou orando, eu estou comprando, eu estou orando, ok. Você acha que Jesus também fazia isso? Além disso, Jesus saía e ia para a montanha, ia para o deserto, e ficava em locais sozinho em oração. Se Jesus fazia isso, imagine eu quanto preciso também desse momento sozinho. E o texto está dizendo para nós que existe uma mecânica que Deus espera de nós. A primeira lição que eu gostaria de pensar com vocês aqui nessa noite, queridos, eu teria muitos temas para pensar nesta mensagem, mas eu fiquei com o tema para hoje: entre e feche a porta, Ele te espera lá. Entre e feche a porta, o Pai te espera lá. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu pensei no tema o dever de orar, eu pensei no tema inaugurando o secreto, construindo o banquete secreto, o bunker secreto, o local mais secreto, né, que hoje em dia se imagina é um bunker. O secreto para todos e o público para Deus, menos publicidade terrena e mais notoriedade no céu. Mas eu fiquei com esse convite hoje para essa noite: entre, feche a porta, o Pai te espera lá. E quem quer receber esse convite, dá um glória a Deus. A primeira lição para a gente começar a desenvolver aqui nessa noite, queridos: existe um canal direto com Deus, e está bem mais perto do que você imagina. Às vezes parece ou dá a impressão que a gente imagina que esse canal direto com Deus está com o pastor Fabiano, está com o pastor Félix, está com o pastor Falteci, está com o seu líder de célula, está na igreja, aqui nesse local, e a gente constrói, talvez lá no monte, talvez em algum local. Todos esses locais são abençoados, todas essas pessoas são abençoadas, você também é abençoado por todas essas pessoas, mas o texto bíblico está dizendo para nós: entre no quarto. Entre no quarto. Quem está falando isso? Jesus. Entra no teu quarto.
Esse é o canal que ele está dizendo que quem entra no quarto, entendendo o poder que há neste quarto, vai viver o que tem como proposta de Deus dentro deste quarto. E glória a Deus por isso, né? Porque se ele falasse em cima do Monte Everest, não vamos nem muito longe, né? Se ele falasse aqui no Mestre Álvaro aqui, eu nunca subi ainda. Quantos já subiram o Mestre Álvaro aí? Aí, ó, vocês estariam mais próximos. Olha, quantos não subiram o Mestre Álvaro aí? Ó? Olha aí, ó, o tanto de gente, vai ser mais difícil, né? Sobe o Mestre Álvaro. Mas ele diz, entra no teu quarto. Está longe, hein? Tão perto e tão longe. Às vezes está tão perto e é tão fácil que a gente gosta do quê? De complicar. Mas está ali, no teu quarto. Aí a pergunta que a gente pode fazer nessa noite é: para que você tem usado o seu quarto? Para que serve o seu quarto? Qual a utilidade do seu quarto? Imaginar que o seu quarto é um canal direto com o Pai. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Sexta-feira, quinta-feira, 6 horas por nós, também tem um canal direto aqui. Mas o canal direto está conosco ali dentro da nossa casa. Ele inclui todo mundo e deixa acessível para todo mundo. Não precisa fazer grandes coisas, é mais simples do que a gente imagina. E a gente tem usado. E a gente usa com essa consciência. E a gente realmente entende o valor deste quarto. Ou nós usamos o quarto apenas para guardar as roupas, para dormir, para levantar e para fazer aquilo que comumente a gente faz. Olhar para o nosso quarto como uma porta do céu, queridos, é a primeira lição aqui desta noite. Poderia chamar, existe um portal do céu dentro da sua casa. Que coisa maravilhosa. Ele diz, quando você entrar no teu quarto e fechar a porta, o Pai está ali, no secreto, esperando para ouvir. Aleluia, aleluia. Nós estamos acostumados a dizer, olha, Deus está na casa, Deus está neste lugar, sinta a presença de Deus, eu já estou sentindo Deus aqui. E isso não é chavão de pregador, isso é palavra de Deus, porque Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então eu posso dizer aqui com toda certeza, com o olho aberto, sem fazer nenhuma friula, e dizer, Deus está presente, eu estou sentindo a presença dEle, e é verdade isso, porque a palavra garante isso. Mas tão grande quanto é ter a certeza que quando você fechar a porta do seu quarto e entrar ali dentro, o Pai está presente. Há um portal de Deus que Ele deixou ao seu alcance. Entre no seu quarto e se prepare para viver coisas extraordinárias. É isso que Ele está dizendo. Nós estamos muitas vezes dependentes de um culto, e o culto é a expressão daquilo que nós vivemos dentro do nosso quarto. E se nós disséssemos aqui nesta noite, sem medo de errar, que o resultado que nós estamos tendo hoje é a falta ou como nós temos utilizado o nosso quarto? Porque terceirizamos às vezes os problemas. Estamos passando por isso por causa do governo, estamos passando por isso por causa disso, meu líder que não me vê, a igreja que não me visita, isso, e qualquer um é o problema, menos eu, que tenho a palavra de Deus na minha mão, e o próprio Jesus dizendo o que a gente deve fazer, e dizendo a recompensa que há dentro disso. Então, queridos, se nós tivéssemos que hoje saíssemos daqui só com essa certeza, e construíssemos apenas esta identidade, o meu quarto a partir de hoje, ele vai ser usado da maneira que Jesus disse que é para que eu use.
Talvez eu pensei na decoração, eu pensei no melhor guarda-roupa, eu pensei na melhor cama, eu pensei no melhor travesseiro, e eu pensei na melhor coberta, eu pensei no melhor lençol, mas Ele estava esperando mais do que isso. Ele estava esperando que a gente olhasse para o nosso quarto e falasse: esse lugar será um pedacinho do céu, este lugar era lugar de contato, este lugar é lugar de renovo, este é lugar de eu estar junto com o meu Pai. Aonde? No nosso quarto. Eu não sei você, mas eu, quando fico lendo e relendo esse texto, leio e releio, há uma alegria dentro da minha alma, queridos, e até a minha oração muda quando eu estou lá dentro, até o meu jeito de estar falando com Ele muda. Queridos, um canal direto e sem interrupção com o Pai, a partir do seu quarto. A segunda lição, queridos, que eu gostaria de extrair desse texto, ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está no secreto, que te vê no secreto, que responde no secreto, Ele te responderá. Sabe o que Ele está dizendo para nós? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, você vai entrar em oração, agora você precisa viver aquilo que você é. Você entra como filho, você entra como filho, porque quem está lá dentro? O Pai Celestial. Aleluia, aleluia. Para quem não lembra, queridos, lá atrás, há uns 1000 anos atrás, antes desse texto, 700 anos atrás, antes desse texto, eles tiveram que construir um templo gigantesco, enorme, de muitos anos, para ter esta presença com a glória entrando e dizendo: a partir de hoje, os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. E não foi fácil esta construção, mas agora, depois da cruz, quando Ele morre, quando Ele ressuscita, Ele está dizendo: entra, e entra como filho, porque o Pai está lá. Entra, e entra com autoridade, entra, e entra com a sua identidade na mão, entra e fala com o seu Pai. Queridos, quando a gente pensa no quarto, a gente poderia pensar no momento de intimidade. Não são todas as pessoas que entram em um quarto. Na realidade, no quarto, são raras as pessoas que entram. Fora o seu cônjuge, raras são as pessoas que entram, os seus filhos, mas raramente se vai levar alguém para dentro do seu quarto. O seu quarto é lugar aonde você de fato se conhece. Dentro do quarto não tem maquiagem, às vezes você não tem nem roupa, você está desnudo de tudo. Dentro do quarto é o lugar que às vezes, aqui fora o homem se mostra forte, a mulher se mostra mãe, se mostra empresária, o filho se mostra que está no controle, mas quando a pressão bate, é dentro do quarto que a lágrima começa a rolar, o coração começa a se abrir, e a gente começa a ser quem a gente é. O que a gente não pode chorar às vezes, para que outros vejam, dentro do quarto é o lugar. Isso me faz lembrar certa feita, quando eu cheguei no Espírito Santo, eu quebrei a perna, eu estava aqui há alguns meses aqui, no máximo um mês que eu estava aqui, e eu vim como representante comercial, eu não tenho salário fixo, nunca tive isso, há muitos anos que eu não sei o que é isso. E quando eu quebrei a perna, eu fiquei 3 dias no Dório, e depois fiquei mais uns 2, 3 dias lá em Santa Teresa, conseguiram para que eu fizesse a cirurgia, e eu voltei para casa. Naquela semana aconteceria o que divide o meu ano acontecia após o evento de radiologia, que acontecia todo ano, aproximadamente ali pelo dia 1º de maio. Então era mais ou menos dessa data, aconteceria a JPR. E essa é a data que arruma o meu ano, a partir dali começa o meu ano, e eu perdi a JPR. Até hoje, para mim, a melhor JPR. Eu estou aqui
com a minha esposa, com 2 filhos, e agora com a perna quebrada e com diagnóstico que daqui 6 meses, quem sabe, eu já posso começar a colocar a perna no chão, e depois de um tempo aí vou tirar mais um pino que eu tinha que tirar, e daí depois vamos ver como é que vai ser a recuperação. E a minha primeira pergunta, só eu trabalhava em casa, e agora, Senhor, o que vai ser? Mas eu sei que eu fui aguentando, até que eu cheguei dentro da minha casa. Minha esposa ia todo dia em Santa Teresa, voltava, e naquele dia ela foi me buscar, voltou para casa e faltava algum remédio. E quando ela falou, eu vou na farmácia comprar o remédio, e ela foi. Eu lembro, queridos, como hoje, quando ela fechou aquela porta, eu acho que uma criança que estava aqui dentro de mim, que eu estava segurando, ela apareceu, e eu não aguentava segurar as lágrimas. Era como se eu dissesse: agora eu posso chorar, estou na minha casa, estou no meu quarto, estou no meu ambiente seguro. E é nessa hora que o pai diz: pode ser quem você é. Agora tira as máscaras, agora simplesmente rasga o coração, agora ninguém está te vendo. Quando ele está dizendo para você: olha, entra no teu lugar secreto. Ele está dizendo assim: agora o mundo não está vendo você, não tem nada a ver com as demais pessoas, agora é só eu e você, o pai e o filho. Então abre agora o teu coração como filho, porque eu estou aqui como pai, aleluia. E eu não sei você, mas esses momentos são renovadores. É como se alguma coisa acontecesse. A partir daquele momento é como se um renovo do céu chegasse, e a gente sente algo como do céu dizendo: eu sou contigo, não temas, você vai passar porque eu estou do seu lado. Você não ouve uma voz audível, mas aqui dentro de você, o Espírito comunica com você, e algo sobrenatural acontece. Entra como filho e deita a sua cabeça no ombro do pai, abraça o pai, mas rasga o coração, aquilo que você não pode falar para ninguém. Às vezes o homem tem dificuldade de falar para a esposa, para não sobrecarregar, mas ali dentro você pode. A esposa às vezes não consegue demonstrar para os filhos, não consegue demonstrar para ninguém, mas ali dentro, você e o pai têm toda a liberdade de rasgar o coração, de abrir a alma, de tirar a maquiagem e dizer: essa é a verdade da minha vida, Senhor, é assim que eu estou. E é ali, queridos, que ele diz: o pai ouve. E se você não dá um glória a Deus, eu vou repetir e entenda: o pai ouve. Você entende isso? O pai ouve. Deus, o Criador, ouve. Ele escuta, queridos. E talvez você esteja confundindo ouvir com as pessoas que te ouvem e não fazem nada. Não tem nada a ver com Deus. Deus ouve e Deus responde. Deus ouve e Deus atende. Deus ouve e Deus entra em ação, aleluia. Às vezes o grande problema é que a nossa vida é pública para todos. Falta mais secreto para todos, e mais publicidade no céu. Ele está dizendo: viva para o mundo cada vez mais um ambiente secreto, mas seja público e notório no céu. É isso que Ele quer de nós, é neste ambiente que Ele quer construir. E é por isso que eu não tenho medo de errar em dizer aqui nesta noite, que o que estamos vivendo é resultado do nosso ambiente secreto, seja positivamente ou seja a ausência disto. Porque se a gente não entendeu e não estamos vivendo o que Jesus nos propõe, provavelmente o resultado nós já sabemos qual é. Em primeiro lugar, queridos, eu reforço com você: há um canal direto de Deus no seu quarto, na sua casa. Em segundo lugar, entre, o Pai te espera lá. E em terceiro lugar,
Primeiro, feche a porta, para depois abrir o coração. Primeiro, feche a porta, e depois, abra o coração. É lá dentro, queridos, que Ele espera que a gente, talvez, eu não sei o que você pensa de oração, mas volta e meia, eu ouço pessoas dizendo, eu não sei orar. Isso é comum, às vezes, eu ouvir pessoas dizendo que não sabem orar. Eu não sei como falar. É da maneira mais natural possível. É da maneira mais simples possível. É como se estivéssemos conversando, quem sabe ali na panificadora, sentado, tomando um café e abrindo o coração, é dentro do quarto, é isso que Ele espera. Mas antes disso, a gente precisa fechar a porta. Tem muita gente que sabe do que nós estamos passando, e muitas vezes essas pessoas não vão contribuir para uma mudança na sua história. Ao contrário, tem gente que pode complicar ainda. Mas quando Ele está pedindo, olha, agora venha para o reservado, agora deixe de ficar falando para todo mundo, eu quero junto com você, não só te ouvir, mas também trazer ao teu coração as soluções, as opções, o que pode ser feito. É Deus querendo participar do seu planejamento, da sua solução, do que você precisa. E a gente começa fazendo isso, queridos, fechando a porta. Fechando a porta é quando a gente começa a dizer, Senhor, eu já ouvi muita coisa, ouvi muito diagnóstico a respeito do meu problema, mas eu vou deixar isso lá para o lado de fora. Eu já ouvi muito diagnóstico a respeito da minha vida financeira, do meu casamento, da realidade dos meus filhos, da minha realidade, mas eu vou deixar isso lá fora. E agora eu vou entrar aqui dentro. Porque aqui dentro eu quero te dizer quem sou, porque eu sei que dos teus lábios vem uma palavra de verdade e uma palavra transformadora. Mas Ele só pode agir quando a gente age com verdade. Ele não quer saber lá dentro o que a gente acha, o que a gente criou como realidade. Ele quer que a gente realmente diga, como aquela mulher, tem 5 maridos. E Jesus diz, olha, o que você tem aí, ainda não é seu. E Jesus sabe quais são as nossas realidades. Não adianta a gente querer dizer para Jesus, Senhor, o Senhor sabe que eu sou forte, sabe que eu sou trabalhador, sabe que eu faço tudo correto, sabe? E a gente vai lá para dizer, para informar a Deus, para dizer para Ele um monte de coisa que Ele está dizendo. Não é por aí. Não é por aí. Quem sabe Ele está querendo ouvir eu e você dizer, eu não aguento mais, eu não consigo, eu estou orando e parece que a fé não aumenta, eu estou orando e parece que a porta está fechada, parece que eu estou indo na igreja e não sei o que está acontecendo. É nesse lugar que Ele vai manifestar glória e dizer, eu sei, meu filho, mas eu tenho renovo para a sua vida, eu tenho um novo tempo para a sua vida. Nós podemos mudar essa história. Só existe diagnóstico, queridos, só existe cura para um diagnóstico preciso. Enquanto eu estiver tratando uma dor de barriga, achando que o problema é a dor de barriga, quem sabe o problema que é mais profundo não vai ser tratado. É por isso que eu preciso abrir as verdades e encarar as verdades. Primeiro feche, mas depois abra. E abra com vontade, queridos. Deixe esse canal aberto com Deus. Eu coloquei aqui algumas, como é que eu vou chamar isso? Vou chamar de testemunho. Algum relatório. Coloquei um relatório aqui para nos deixar bem animados aqui nessa noite. Tem 10 homens que eu coloquei aqui de oração na história. Um deles é Martim Lutero. Esse homem orava de 2 a 3 horas por dia. Já sou eu aqui na frente agora pedindo, Senhor, me dá graça que preciso aprender a orar.
A frase dele é: eu tenho tanto para fazer hoje, que preciso passar as primeiras 3 horas do dia em oração. 3 horas. John Wesley, 2 horas por dia de oração. George Miller, 3 horas diárias, e muitas vezes na madrugada. A frase dele é: a oração e a fé foram minhas únicas armas. George Miller, queridos, ele sustentou milhares de órfãos através da oração. Ele não recebia nada de questões financeiras, que ele tivesse alguém que mantivesse os locais aonde ele sustentava as crianças carentes. Ele recebia na oração. Conta-se uma história que um missionário visitando ele, e no outro dia ele tinha, eu vou deixar aqui, para não deixar um número muito grande, ainda que o número seja grande, eu vou deixar aqui 1.000 crianças, eu acho que são 3.000, vamos deixar em 1.000 crianças, mas ele tinha o café da manhã do outro dia, e ele não tinha nada para dar para as crianças, e o missionário estava lá, dizendo: me ajude em oração, nós vamos orar pelo café da manhã. E ele perguntou, o missionário perguntou: o que tem amanhã para tomar de café? Ele falou: nada, mas o Senhor vai mandar, Ele manda todo dia. E eles entraram em oração, e no outro dia bate um padeiro e me entrega lá pão para todo mundo e leite para todo mundo, sem pedir, sem falar nada, e ele viveu assim a vida toda. Mas um homem que dedicava, em média, 3 horas de oração por dia. David Brainerd, de 4 a 6 horas de oração diária. Charles Finney, de 2 a 4 horas diária. E ele diz que nenhum avivamento verdadeiro vem sem oração perseverante. Porque orar a gente até ora, né? Mas perseverar na oração é outro nível. Esse Bonds, ele orava de 3 horas por dia e começava às 4 da manhã, A.M. Bonds. Hudson Taylor, 2 a 3 horas diárias de oração. John Ryder, de 4 a 10 horas de oração por dia. Ele foi chamado o apóstolo da oração, um homem que tinha um conhecimento notório, todo mundo o conhecia pela oração. Susana Wesley, 2 horas diárias de oração. Essa aqui é aquela tipo assim, perto dos outros, né? Perto dos outros, só 2 horas. E eu aqui nessa lista, então, que nem apareço. David Young-Shu, de 3 a 5 horas por dia, menos quando ele estava com algum problema grave. Aí ele tirava até 7 horas. Quando ele ia orar, de 5 a 7 horas por dia de oração. Quando ele ia pregar, de 5 a 7 horas antes de orar. A frase dele é: a oração não é parte do ministério, é o próprio ministério. Profundo isso, né? A oração não faz parte, a oração é a parte integrante do ministério. Alguém certa feita falou para David Young-Shu: por que orar tanto? Não precisa orar tanto. E lembre-se que a base do David Young-Shu não é que a quantidade de oração é o segredo, mas acionar o coração de Deus era o segredo para ele. Isso às vezes durava minutos e às vezes durava horas. Então ele nunca foi um pregador para falar que você tem que orar muitas horas, mas ele tinha isso como hábito na vida dele. E alguém chega para ele e diz: não precisa orar tanto não, Deus ouve as nossas orações, nós estamos muito bem dessa maneira. E ele pergunta para esse pastor qual era o tamanho da igreja dele. E ele tinha uma igreja de 3.000 membros. E ele falou: por isso que você tem uma igreja desse tamanho. Também não, é aqueles homens que não levavam nada para casa, né? A gente tinha que falar, já falava já logo de uma vez. Provavelmente ele chegaria para mim nessa noite e diria: você precisa aprender a orar. Queridos, o que Jesus está propondo nesta oração é que a gente entenda que não existe desculpas. Não existe desculpas. Não tem desculpas. Se a porta do meu quarto, uma porta e uma fechadura, é o acesso que eu tenho para Deus,
O que está faltando para a gente crescer, para a gente desenvolver mais? Queremos cumprir o propósito de Deus aqui na terra, queremos que a nossa família cumpra o propósito de Deus aqui na terra, queremos que essa sociedade seja transformada, queremos que a igreja cumpra a sua missão, e queremos, como homens e mulheres de Deus, também ser esta chama de Deus. E a chave continua sendo a mesma, queridos, não mudou, não é dar 3 pulinhos, não é fazer de conta, não é trazer um cartaz aqui e rasgar, não é nada disso. Não é dar 7 voltas na igreja, é construir em oração. Quando o Senhor está nos convidando para entrar no quarto, e entrar como filhos, e Ele como Pai, Ele está falando do quê? Intimidade e comunhão. Não há um outro lugar melhor do que esse. A oração, queridos, é o ambiente onde a gente precisa não só fazer porque precisamos fazer, a gente precisa amar esse lugar, a gente precisa olhar para isso. Eu sou de uma geração onde oração era dada como castigo. Quando fazia alguma coisa errada, vai orar, menino. E às vezes eu fui colocado em cima de grão de feijão ou grão de milho, alguma coisa assim, que tinha feito alguma coisa errada, eu ia dobrar o joelho em cima de grão de alguma coisa. Sou dessa geração lá atrás, e às vezes a gente transporta isso para a nossa vida de oração, como se fosse um sacrifício. Se alguém nos ensinou errado, Jesus está mostrando a senha certa, dizendo: não, esse ambiente é um ambiente do céu, conectado com a terra, com a minha presença, eu e você junto, como pai, como filho, e mais, eu vou recompensar você estar na minha presença, aleluia. Tem coisa maior do que isso, tem coisa mais bela do que isso, existe presença melhor do que a dele, queridos. Se a gente está habitualmente vivendo no nosso ambiente de oração, nós estamos dizendo: não existe presença melhor do que a dele. E a gente canta isso, a gente fala isso, mas é a prática da oração que declara isso. E se nós estamos vendo uma guerra contra a igreja, e quem sabe hoje, os demônios dizendo que vão vencer esta geração, nós estamos aqui para provar que esta geração continua com o joelho no chão, continua sendo uma oração que não vai arredar o pé, mas que vai continuar marchando para frente, e vai continuar vitoriosa, como a igreja é na base da oração, aleluia. E a nossa melhor posição é na oração. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, e eu não sei o que você precisa, mas se hoje a gente sair daqui entendendo que existe um convite do Pai, dizendo: entra, você hoje vai mudar a sua vida. Nunca mais a sua vida será a mesma, nunca mais a minha vida será a mesma, nunca mais nós seremos o mesmo. E mais, essa igreja viverá um novo tempo, e nós viveremos um novo tempo, porque isso se constrói no ambiente secreto com o Pai, aleluia. E não precisa muita coisa, queridos. Sabe por quê? Ele já está lá esperando. Quem está dizendo isso? Eu? A palavra de Deus. Ele é fiel, amém ou não amém? Ele é verdadeiro, amém ou não amém? Ele não mente, amém ou não amém? Então, se Ele diz que Ele está lá, Ele está lá. Eu quero ler mais um texto com vocês. Continuando a leitura, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Vocês devem orar assim. Vamos orar todos juntos agora, a partir do verso 6? Pai nosso, que estás no céu, santificado.
Amém. Amém? Jesus está ensinando os discípulos a orarem. E por muitos anos, a igreja aprendeu isso como uma reza que se repete, como se a preocupação estivesse nas palavras, como um jargão, como uma senha. Se eu falar isso daqui vai dar certo. Mas com toda certeza nunca foi esse o propósito de Jesus. Quando Ele está ensinando a orar, Ele quer que a gente olhe para a oração e veja o caráter da oração. Como que a nossa oração é recheada. E a primeira coisa que Ele diz para nós é: Pai nosso que estás no céu. Que é a mesma continuação do que nós acabamos de ler. O Pai que está no secreto, Ele ouve. O Pai está ali esperando a nossa oração. Então a primeira coisa que Ele está dizendo para nós é para a gente chegar como filho. Então chegue como filho, porque o Pai está ali, e o Pai é nosso. Em de entender a grandeza que é estar na frente do Pai, entender o que diz João capítulo 1 e 12, todos que o receberam foram feitos filhos de Deus, e nós jubilantes disso, entendemos a grandeza disso, e queremos que esse Pai alcance os outros filhos que não estão aqui dentro também. Por isso o Pai é nosso. Então todos aqueles que ainda não entenderam isso, também contemplam esta oração. A oração ela se faz na compreensão do que nós estamos dizendo, mas se faz também na atitude de levar para aqueles que estão lá fora e que não conhecem ainda o Pai. O Pai é nosso. E Ele diz: santificado seja o teu nome. Queridos, a expressão santificado, a gente pode passar aqui um bom tempo falando sobre isso, mas eu quero simplesmente ser bem objetivo no que eu vou dizer. Santificado está para ser separado. Separado é aquilo, para trazer para nossa, de uma forma simples, para a nossa compreensão, é aquilo que eu separo de forma exclusiva para uma finalidade. Então, por exemplo, pode ser a coisa mais simples da sua vida. Você pode ter um chinelo, que você separou aquele chinelo, que ninguém usa aquele chinelo. Aquele chinelo é teu, aquele chinelo ninguém mexe, aquele chinelo você usa especialmente, é especial aquele chinelo. Você tem outros chinelos que você empresta para todo mundo, mas aquele chinelo não mexe nele não. É mais ou menos por aí, para a gente tentar acompanhar a santidade de Deus. Nós estamos dizendo que Deus é um Deus que não é próximo de nenhum outro Deus, que Ele é único, que Ele é separado, que Ele está acima e que não dá para comparar, não mexe, porque esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então quando eu estou entrando dentro deste lugar, eu preciso trazer a clareza da minha mente, a grandeza desse Deus, a singularidade desse Deus, o quanto Ele é único, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele tem sido Deus, o quanto Ele tem cuidado de nós. Separá-lo de todas essas confusões e vozes que estão na nossa mente, misturando tudo como se fosse no liquidificador, e na realidade a gente precisa ir para esse local exclusivo, esse local único, que é a presença dEle. Santifique a Ele, na hora de estar na presença dEle, é Ele e é mais ninguém, é Ele e é só Ele, e não há lugar igual, e não há lugar parecido com esse lugar. Não é dizer apenas santificado, mas é fazer daquele local que ele seja um local separado, santificado, inigualável, um local reservado, você e o céu no mesmo ambiente. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Quantos querem que o reino dele venha? Nós cantamos isso aqui nessa noite. Nós precisamos do reino dele, queridos. Nós estamos 24 horas quase construindo o nosso reino. São as nossas demandas, é o nosso corre, é a nossa correria, mas ali a gente está dizendo: Senhor, tem muita coisa boa que eu estou precisando, mas deixa eu falar uma coisa, essa serra, a minha casa, a minha família, esta cidade, esse país, esse mundo está precisando conhecer o Senhor, conhecer os teus propósitos, conhecer os seus porquês, conhecer os teus planos, conhecer a tua vontade. Esse mundo precisa do reino de Deus. Qual é a solução para a minha casa? O reino de Deus. Qual é a solução para os meus projetos? O reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, se Ele está falando para a gente dizer venha o teu reino, é porque a gente no mínimo tem afastado bastante o reino de Deus. Por quê?
provavelmente por causa das nossas metas, da nossa correria, do que nós fazemos diariamente, porque Ele habita em nós. Mas se Ele habita em nós, e a gente tem que falar, venha o teu reino, é porque a gente vive essa divisão, e a gente precisa trazer para a nossa mente o tempo todo, o que importa é o reino, o que importa é Deus, é o plano de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus tem a nosso respeito. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. De que jeito? E aí, chegamos lá já? Já gabaritamos já, queridos? Quem pode dizer? Não fale nada, tá? Eu vou jogar a pergunta para você responder no seu coração. Quem aqui pode dizer, na minha casa, na minha vida, já chegou o reino dele e é na minha casa como é no céu? Não fala nada. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Quando Deus mostra o padrão, Ele no mínimo diz para nós, é alto, é muito alto, como é no céu. Você acha que no céu a correria é essa nossa aqui do dia a dia? Você acha que as prioridades são essas aqui nossas do dia a dia? Com certeza não. É outro nível, né? É outro patamar, está em outro lugar. Jesus disse que nos últimos dias, os homens estariam se entregando ao casamento, trabalhando, correndo, que é o que a gente faz. Mas a mentalidade que Ele busca é gente, e Ele está transmitindo isso para o nosso coração. Nós estamos no nosso ambiente, pedindo que o reino aqui, ele passe a ser engolido pelo reino do céu. Que o reino do céu esteja sobrepondo, e que ele seja instalado em mim, em nós, na nossa igreja, na nossa casa e aonde a gente estiver. Imagine que glória, queridos. Imagine o seu bairro agora com a cara do reino dos céus. Quem sabe até vendo uns querubins e uns anjos e uns serafins cantando santo, santo, santo. Mas a presença dele irradiando, a presença dele operando sinais e maravilhas, os seus propósitos se cumprindo. Venha o teu reino, Senhor. Se a gente fosse fazer um teste para nós aqui nessa noite, perguntando o que você precisa, será que essa seria a nossa oração? Aonde estaria na oração, ou no lugar da oração, essa expressão, venha o teu reino? Será que entraria na nossa oração? Ele falou para a gente orar isso. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já me vi orando muito tempo e nenhuma vez dizendo, venha o teu reino. Apresentando minha família, apresentando as necessidades, apresentando isso, apresentando aquilo, e orando por missões, e orando por isso, e orando por aquilo. E às vezes a nossa mentalidade não vai, o que nós estamos precisando é do reino aqui na terra. E o reino dele já está entre nós. Jesus, quando habitou aqui, ele trouxe o reino para que a gente comece a viver o reino aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia, que nos dá hoje. Entrar na presença deles, queridos, a gente ora muito mais, Senhor, o pão nosso de amanhã não deixa faltar. O do mês que vem também não deixa faltar. O do outro mês também não deixa faltar. Mas o texto aqui está dizendo para nós, dá uma olhadinha, que você já comeu pão hoje. Dá uma olhadinha que eu já sou o teu provedor. Dá uma olhadinha para o que eu já tenho feito na sua vida. O pão nosso que Ele nos dá hoje, significa que Ele já nos deu, e a gente às vezes pouco agradece pelo que temos. A gente enxerga muito bem aquilo que falta. A gente pouco percebe aquilo que Ele nos dá o tempo todo. Eu fui fazer uma visita no hospital para uma das irmãs nossas. E depois de fazer a visita eu lembrei dela, algum tempo atrás, andando com todo vigor, com toda a saúde, e de repente hoje enfrentando uma enfermidade. E mesmo assim, pelo menos quando eu estive ali conversando com ela, estava lá glorificando a Deus, dando glória a Deus. E às vezes a gente que está aí andando, indo, voltando, e a gente está ali, Senhor, a minha vida está tudo errado, eu não sei o que fazer, meu Deus, amanhã vai vencer o boleto, e depois da manhã, e eu acho que não vai dar. E o pão nosso, Ele já nos deu.
Você já comeu, já está tudo bem. Vai passar esse problema, o mês que vem você vai estar pensando em novos problemas, e às vezes nem percebeu a vitória desse dia, e nem desse mês, nem dessa semana. Entra na presença dEle já dando glória, porque Ele tem sido o teu provedor 24 horas, aleluia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem também deve alguma coisa contra nós. E é sempre fácil a gente orar pedindo: Senhor, me perdoa. Mas eu não sei vocês, se vocês já fizeram essas experiências. Pense naquela pessoa, sabe aquela pessoa que você evita pensar? Aquela pessoa que você prefere até esquecer que ela existe? Aquela pessoa que, quem sabe, se colocou: viva ela lá e eu aqui, está tudo certo? Pense nela e ore dizendo: eu perdoo. Eu libero perdão sobre essa vida. E libero perdão na dimensão de Jesus. Se eu encontrasse ela agora na minha frente, eu ia dar um abraço e dizer que eu amo ela. Eita glória, sapateia agora, diga glória a Deus. Perdoa assim como o Senhor tem me perdoado. Eu também libero perdão, Senhor. Tem muita coisa travada na nossa vida porque a gente não libera. E quando a gente libera do nosso jeito. O perdão é tipo assim: ó, Senhor, eu até perdoo, mas sabe como é que é? Não é do seu jeito o perdão. Até porque o perdão de Deus na nossa vida veio do jeito de Deus, e não do nosso jeito. É do jeito de Deus, e o perdão de Deus é pleno, é completo, Ele libera, é uma nova criatura, e tudo se faz novo, é um novo nascimento, e as coisas velhas são passadas, e tudo se faz novo. Esse é o perdão de Deus. E Ele te deu e nos deu isso, para que a gente tenha o poder de fazer isso também. Perdoa assim como eu perdoo. E talvez a oração, ela vai muito bem até chegar nessa parte. E orar sobre isso, queridos, é liberar do céu aquilo que está reservado sobre a sua vida. Vocês lembram de Jó? A Bíblia diz no capítulo 42 de Jó, depois de tudo que ele passou: enquanto ele orava pelos seus amigos. E se você voltar no texto, você vai ver o jeito dos amigos. Imagine se aquilo fosse inimigo. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus ia devolvendo dobrado na vida de Jó. Ele estava orando pelos outros e Deus estava abençoando a vida dele. E esse é um segredo poderoso, porque a gente quer receber a partir da oração nossa, e é para nós, e é porque e nós somos bem mais abençoados quando oramos por outros. Pastor Tiago estava comentou, acredito que no domingo também, sobre isso. Acho que umas 3 vezes já vi ele falando sobre isso, que ele achou interessante que a oração que se orava na Coreia era muito mais sobre as outras igrejas, sobre outras coisas, do que sobre a igreja local ou sobre a vida deles. Eles estavam muito mais orando sobre as missões no mundo, sobre as outras igrejas que também precisavam da presença de Deus, do que propriamente sobre eles. E tem tudo a ver com o texto. O texto que nós lemos, ele diz: não façam como os gentios. Os gentios pensam que por muito falar eles são ouvidos, e a gente ora igual gentil. Ele diz: sabe por que vocês não precisam fazer desse jeito? Ele diz: vocês não precisam fazer desse jeito, porque o Pai sabe o que vocês precisam. A oração não é informativa, Deus já sabe. A oração, ela é momento de conexão com o Pai. Ele diz: não façam como os gentios, não fiquem repetindo, achando que por muito falar serão atendidos. Mas daí ele diz o que ele espera desse nosso momento com Ele: entra e entenda, antes que você peça, eu sei o que você precisa. Que coisa gloriosa, queridos, que coisa gloriosa. E esse é um desafio, porque quando a gente está passando por uma situação muito apertada, queridos, parece que a nossa oração é unicamente: me socorre, me ajuda, abre a porta, muda a história, faz alguma coisa, Senhor. Imagine chegar nesse nível. Eu já sei que Ele sabe,
eu já sei que Ele já está em ação, eu já sei que Ele já está agindo, então deixa eu falar com Ele, porque eu vim falar com o Pai. Hoje o dia foi assim, hoje nós tivemos algumas coisinhas aí, o Senhor estava comigo, obrigado pelo seu livramento, eu vi o seu livramento lá naquela ação, eu vi o Senhor junto comigo naquela outra situação, estou vendo as coisas apertarem por ali, mas eu já sei que o Senhor já está no controle. Queridos, eu não estou aqui dizendo que existe pecado na oração, mas eu estou dizendo que Jesus está nos ensinando uma oração, onde Ele espera que a gente se aprofunde nisso. E quanto mais eu leio esse texto, mais eu me pergunto quanto eu posso melhorar a minha oração. E para finalizar, vocês já vão, no final eu vou dar um remédio para todos nós, para ninguém sair preocupado daqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação. Queridos, seja sincero. Quantas vezes você já orou isso? Sem a oração do Pai Nosso. Sem a oração do Pai Nosso. Você dobrou o joelho, falou, hoje eu vou orar, Senhor, livra-me de toda a tentação, livra-me, Senhor, de tudo aquilo que, os pratos de Satanás. Você orou para isso especificamente. Não fala nada para mim, só fala para o Espírito Santo, tá? Eu não sei você, mas eu muito pouco. Muito pouco. Parece que eu estou mais preocupado em todo o outro quadro e esqueço que dentro da oração que Ele nos ensina, Ele diz que essa também é pauta da nossa oração. Será que a gente sofre tentação diariamente, irmãos? Tem tentação? Você vê tentação aí no dia a dia? Quando abre o celular, quando está no trânsito, quando vai fazer qualquer coisa, vai jogar bola. Será que você não é tentado? Tentado a fazer alguma coisa que não agrade a Deus? 24 horas o Satanás está tentando a gente, irmãos. Mas a gente faz umas orações mais reservadas, e Ele está dizendo, você pode pedir isso para Deus, livra-nos, Senhor, da tentação. E tem gente se acomodando com tentação, dizendo, não, é normal, é natural, faz parte da vida, e é assim mesmo. Até poderia ser, mas o livramento também é assim mesmo, e é o livramento que é a segurança. Pode orar, que o Pai também ouve isso, e Ele vai te dar livramento, aleluia. Livra-nos da tentação, e não nos deixas cair em tentação. Livra-nos e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. E o mal está o tempo todo, e nós precisamos também entender que essa é uma proposta da nossa pauta de oração. E ele finaliza, queridos, dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Será que esse é o final? Ou essa é a mentalidade? Ou essa é a compreensão para que essa oração aconteça desse jeito? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a estrutura da oração. Tudo isso que oramos, só oramos quando entendemos quem Ele é. Quando entendemos qual é o seu poder, de quem é a glória, quem merece a glória. E é desse jeito que, chegando na presença dEle, a nossa oração ela é mais poderosa, porque a gente está na frente do Deus Todo-Poderoso. Teu é o poder. O poder não está na situação que você está vivendo. O poder não está nas impossibilidades que estão rodeando você. O poder é dele e de mais ninguém. A última palavra é dele e de mais ninguém. A última palavra sobre o seu casamento vem de Deus. A última palavra sobre a enfermidade vem de Deus. A última palavra sobre a sua família vem de Deus. E quando Deus disser, move céu e move terra, porque dele é o poder e de mais ninguém. E a gente fortalece o que o tempo todo? As impossibilidades. Ei, eu sei que Deus pode, porém, todavia, no entanto, por causa do meu tamanho, por causa da minha conta, por causa disso, por causa daquilo. Ei, o poder é de Deus. A glória é de Deus. E Ele não divide a sua glória. Entra nesse quarto, nesta certeza, você está na presença do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. As portas e as possibilidades estão abertas à sua frente, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, e um Deus dizendo sim, e um Deus dizendo amém, aquilo que está alinhado à vontade dEle, aleluia.
Eu só tenho uma intenção aqui nessa noite: que eu e que nós saiamos daqui hoje levantando o altar de oração, fazendo da nossa vida de oração uma nova história. E eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando com vocês, porque aquilo que eu carrego é muito maior do que eu. A verdade é de Deus, e eu também preciso tanto quanto qualquer um de nós que estamos aqui, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos se colocar em pé? Certa feita, Jesus estava no seu momento mais angustiante, o seu maior embate na terra, o momento mais decisivo da história, o momento mais crucial, o seu momento de maior dor, e seus discípulos estão ali com ele, e ele vai orar antes de passar pelo maior sofrimento, vai orar para cumprir a missão, vai orar para cumprir o propósito, vai orar porque o que vem à frente agora, queridos, sem oração não dá. Talvez a gente pensaria em tantas coisas, eu não sei se a gente pensaria em orar nesse momento, uma cruz esperando, uma morte esperando, e todo o cenário da dor que estava esperando, e Jesus reserva um tempo para orar, leva seus discípulos e sai para orar, e faz um pedido para eles: orem comigo. Ele diz: eu estou muito angustiado, orem comigo. E ele ora à distância e volta, e os seus discípulos estão dormindo. E Jesus diz para eles: vocês não conseguem orar nenhuma hora, nenhuma horinha, vocês não conseguem orar uma hora comigo? Queridos, os discípulos nos ensinam pelo menos uma coisa: a atividade foi pesada, o corpo estava pedindo água, as forças físicas já tinham se exaurido, eles até tentaram de boa vontade estar com Jesus, mas eles não conseguiam. Mas Jesus, que é o nosso exemplo, a despeito de tudo que ele também estava sofrendo como os discípulos, de toda a carga que ele carregava, toda a responsabilidade, ele ainda tinha forças para orar. A diferença de Jesus. Talvez esse seria o momento que eu diria: olha, o que eu vou passar agora é tão doloroso que eu quero só ficar quietinho no meu lugar. E Jesus diz: eu preciso orar. E ele ora uma hora e volta lá para orar mais um pouco. Volta, os discípulos estão dormindo novamente. E Jesus novamente os repreende e volta a orar, terceira vez. Se a gente imaginar que todos os períodos foram igual, Jesus antes de morrer faz 3 horinhas de oração ali, só para passar pelo Calvário. 3 horinhas de oração, de agonia, de dor, de estresse. Mas se o modelo de Jesus está tão distante de nós, a gente precisa se encontrar com Pedro, Tiago, João e dizer: é eu dormindo. A igreja está sofrendo, minha célula está sofrendo, minha casa está sofrendo, tem gente precisando, e talvez eu não estou conseguindo tirar um tempo de oração. Não existe ninguém aqui, queridos, que não possa melhorar o seu tempo de oração. Sabe por quê? Porque oração não é castigo. Oração é um convite à comunhão e intimidade. Oração é o maior prazer que um ser humano pode ter, de estar ao lado de Deus. Se a gente não entendeu isso, a gente precisa correr para esse lugar e aprender a orar. É aí que está o segredo. Hoje talvez eu não estou fazendo aqui um apelo dizendo: venha receber a sua chave, venha receber a sua vitória, venha receber algo novo.
E ao mesmo tempo, eu estou dizendo muito mais do que isso. Um novo tempo se abre na vida de todo aquele que der ouvido nessa noite, a começar em mim. Um novo tempo vai começar em nós. Numa igreja que tem o seu lugar secreto, construído, edificado, estabelecido e utilizado. Que às vezes a gente até faz tudo isso, né? Mas falta a oração perseverante. O convite nessa noite é que a gente comece uma nova história. E essa oração ela é bem prática, bem desafiadora, bem confrontante, exige coragem e exige fé. Se você, como eu, quer edificar esse ambiente de oração e começar um novo tempo, trazer um renovo para o seu tempo de oração, pense e saia do seu lugar e venha até aqui à frente para estabelecer um novo tempo de vida de oração. Deus quer um exército de oração, de gente que se posiciona, de gente que entende que a chave está na sua mão e que a sua casa é este ambiente. E que a partir de hoje coisas novas estão acessíveis. Pode chegando, pode vir bem para frente. Tem muita gente vindo lá atrás. Pode vir bem para frente. Eu vou ousar aqui nessa noite. Vou pedir para o pastor Félix, que já está aqui em cima, orar por nós. E eu vou junto com vocês estar aí embaixo, recebendo oração e orando por vocês e com vocês. Pastor Fabiano também nos ajuda também. Nós vamos estar orando. A unção aqui nesta noite é Deus levantando homens e mulheres de oração, Deus levantando homens e mulheres para um novo tempo. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a minha vida, isso vai mudar a nossa história. A partir de hoje, se prepare para viver o que Deus tem sobre a sua vida. Se prepare para novas experiências, se prepare para impactos do céu diferentes, não só em você. Você vai abençoar gente, você vai tocar gente, e gente será tocada através da sua vida, como filha e como filho de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que no seu posicionamento, Deus tem resposta aqui nessa noite, Deus tem cura aqui nessa noite, Deus tem mudança na vida financeira, Deus tem tudo isso, mas tudo começa de um posicionamento pessoal, de um posicionamento meu, de um posicionamento seu. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Os presbíteros podiam vir ajudar o Gino, nós vamos orar. Ó Deus, a primeira palavra que Jesus diz na oração do Pai Nosso: entra no quarto,
é uma palavra de ação, uma palavra de decisão. Por isso, Senhor, nós queremos não só abençoar esses amados que estão aqui na frente, mas também aqueles que estão em casa, na internet, nos assistindo, os demais que estão na cadeira, porque todos nós estamos precisando, Senhor, ter uma vida de oração de um nível maior. Todos nós estamos precisando, Senhor, ter a atitude de não abrir mão do tempo de oração. Hoje em dia nós temos tantas atividades, Senhor, nós temos tantas coisas que tomam o nosso tempo, coisas importantes, coisas boas, coisas necessárias, mas nós por muitas vezes trocamos, Senhor, deixamos de lado a oração, porque aquela outra atividade nós classificamos como mais importante, nós decidimos que é mais importante, quando na verdade, se nós nos dedicarmos à oração, as outras coisas serão e acontecerão com naturalidade. Senhor, coloca isso no nosso coração, que nós precisamos, antes de qualquer coisa, orarmos, antes de qualquer atitude, orarmos, antes de vivermos o dia, orarmos, antes de encerrarmos o nosso dia, orarmos, antes de tomar uma decisão importante ou não, uma decisão simples ou não, orarmos, Senhor, orarmos aquela oração como a oração do Pai Nosso, a oração sincera, a oração de coração aberto. Senhor, quantas vezes nós só pedimos e não criamos um relacionamento, nós não batemos um papo com o Senhor, nós não falamos coisas do nosso coração que gostaríamos que o Senhor soubesse. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas e conhece os nossos pedidos, mas o Senhor gosta de conversar conosco sobre as nossas necessidades também. Por isso, Senhor, faça-nos desenvolver o nosso estilo de oração. Cada um aqui pode desenvolver o seu estilo. Tem gente que gosta de orar em pé, tem outros que gostam de orar de joelhos, tem outros que gostam de orar sentado, tem outros que gostam de orar deitado. Senhor, não importa o estilo, o Senhor quer a intimidade, o Senhor quer estar junto de nós. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor desenvolva em nós o Espírito Santo do Senhor, como disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos, ele possa falar por gemidos inexprimíveis, nos incomodar quando nós precisamos orar ao invés de agir, quando nós estivermos muito tempo no lazer ao invés de estarmos com um tempinho de oração, onde nós, Senhor, assistimos um filme, uma série, 2 horas, 3 horas e não tiramos meia hora para orarmos, para estarmos com o Senhor. Senhor, muda a nossa história, muda o nosso procedimento na área da oração. É assim que nós te clamamos nesta noite, é assim que nós te pedimos nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Amém.